Meus amados, graça e paz, estamos aqui mais uma vez, gravando, colocando para vocês a União Gospel. Gente, mais uma vez o programa está cheio de novidades. Aí nós temos agora, na nossa primeira parte, eu quero anunciar algumas coisas importantes. Eu quero colocar para vocês, já no segundo bloco ali, já também, e o terceiro, o Ronaldo. Mas olha, amados, fique preparado que nós estamos com novos caminhos, novas ideias surgindo, novas pessoas fazendo breve parte desses quadros, e tenho certeza que tudo vem a somar, a acrescentar coisas maiores. Queridos, eu quero comentar aqui, rapidinho, falar a nossa primeira parte aqui, antes de chamar o Pastor Pio, sobre o nosso jornal. O jornal Gazeta União já está aí na praça, já está fazendo sucesso aí. Está aqui ele. Eu gostaria de vocês anunciasse a sua empresa, a sua loja, enfim. Entre em contato conosco, passa aí no rodapé o nosso e-mail, entrem pelo nosso e-mail, entre em contato conosco. Você lojista, você empresário, estamos ao teu dispor em ver sua marca aí no jornal e fazer um melhor contato conosco. Estamos preparando novas páginas, a qual vai baratear um pouco mais. Assim, tenho certeza que você terá um grande movimento de escolher o tamanho e preço conforme a sua necessidade, conforme a sua condições de pagar. Ok, queridos? Eu queria também comentar, agora em especial, nesse mês começou um novo patrocínio. Quero parabenizá-lo, a turma de Curitiba, a Kelly, o Cláudio. Vocês, Deus abençoe, muito obrigado. Estamos com vocês agora, é a rede Farmatotal. Vocês aí de farmácias, gostariam de fazer uma franquia de farmácia? Procure a Farmatotal. Inclusive, eles estão com novos contatos aí, umas grandes infinidades de produtos. Inclusive, agora nesse mês de outubro, eles estão com vários produtos no seu cartaz de propagandas com grandes preços, tá? A franquia de Farmatotal, olha, já está com 190 lojas no Brasil. Entre em contato, www.redefarmatotal.com.br. Entre em contato, entre no site, navegue ali, e vocês, empresários, vocês que têm farmácia, que têm um sonho, desejar fazer uma rede, ter um contato assim, fala com eles, tá? Rede Farmatotal, a melhor rede de franquia de farmácias do Brasil. Bom, amados, vamos lá, vamos chamar o Pastor Pio. Ele tem hoje uma palavra especial. Você é rei e sacerdote. É isso mesmo. Você é rei e sacerdote. Você tem que posicionar-nos. Você tem que ter autoridade. Ok, amados? Então vamos deixar o Pastor Pio nos ensinar a primeira parte nesse programa. No próximo terá a segunda parte de reis e sacerdote. E assim nós vamos seguindo. Pastor Pio, um abraço também. Muito obrigado. Grande audiência está sobre esse bloco, tá? A igreja em sua casa, Deus abençoe. E você aguenta aí, depois do comercial, temos o Ronaldo com a grande palavra e um grande encerramento com uma oração e também algumas palavras no finais. Então vocês aí, agora sente-se, acomode-se, fique tranquilo que nós vamos começar então a União Gospel. Então, amados, vamos começar o programa? Já vou direto chamando o Pastor Pio. Pio, é contigo, a palavra é tua, que Deus abençoe mais uma vez e vamos lá, amados, reis e sacerdotes. Preste bem atenção, é a primeira parte e no próximo programa a segunda, ok? Pio, é contigo então.
Olá, eu quero cumprimentá-lo desejando a você a paz do Senhor Jesus ao seu coração, à sua vida, à sua casa, à sua família. E não só você recebendo essa paz sobre a sua vida, mas que você também se transforme num agente, num canal, condutor dessa paz. Onde você estiver, a palavra de Deus, certa feita, dirigida a um homem chamado Abraão, disse a ele: Abraão, sê tu uma bênção. Eu vejo que nesses dias, lutas, tribulações, esses dias tão conturbados, eu e você precisamos ser canais de bênçãos, ser bênçãos na vida das pessoas e levar paz. Uma palavra branda, uma palavra amiga, uma palavra de harmonia, uma palavra de concórdia. Esse é o desejo do meu coração. É muito bom estar falando com você através deste programa, deste projeto maravilhoso, a Igreja em Sua Casa. Desejamos a você a paz do Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus. Vamos ao nosso tempo de meditação na palavra do Senhor. Abra o seu coração, se você quer anotar alguns pensamentos que queremos compartilhar, você poderá fazê-lo. Pega uma caneta, um lápis, um papelzinho. Eu tenho certeza que vai firmar, vai fixar ainda mais esses princípios eternos da palavra de Deus ao seu coração. Amados, nesses dias em que estamos vivendo, uma palavra tem sido dita, repetida e bombardeada através de muitos meios, especialmente nos meios cristãos, que é propósito. Entender o propósito, conhecer o propósito de Deus, o querer de Deus para a minha vida. Eu quero ler um texto e pensar um pouquinho com você. Eu tenho certeza que vai abençoar você, vai edificar o seu coração. O texto diz assim: da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele seja glória, poder para todo sempre. Amém. Esse texto está em Apocalipse, capítulo 1. Eu estou lendo os versículos 5 e 6. Eu gostaria de olhar através da lente, através do prisma, propósito, esse texto. Muitas vezes nós pensamos que Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. Para nos levar para o céu. Para nos salvar, para termos uma vida livre da condenação eterna. E isso é verdade. Mas não somente isso, não somente isso. O texto sagrado diz que Jesus Cristo, que nos ama, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. O texto diz que Jesus nos purificou dos nossos pecados. Ou seja, nós estávamos contaminados, poluídos pelo pecado. A nossa vida, o nosso sangue estava manchado pelo pecado. Jesus Cristo veio e derramou o sangue dele, verteu o sangue dele, e aqueles que creem que Jesus Cristo morreu para nos salvar, o sangue de Jesus, espiritualmente, é aplicado sobre essa pessoa e essa pessoa é purificada. Essa pessoa é santificada. Essa pessoa é lavada dos seus pecados. E é aí que entra o meu pensamento, é aí que entra o meu raciocínio. Ou seja, algumas pessoas dizem, ele morreu na cruz, ele me salvou para que eu vá morar no céu, para que eu vá viver uma vida eterna com ele no céu. Ok, isso é assim também, mas não só isso. Porque o texto continua dizendo, e ele nos fez reis e sacerdotes. Ou seja, enquanto eu e você estamos aqui na terra, a morte de Jesus, o perdão de Jesus tem um propósito, tem uma razão de ser, que é lavando-nos, conduzindo-nos para um papel, para uma função de sermos reis e sacerdotes. Enquanto estamos aqui na terra, a vida cristã não é para ser vivida depois que deixarmos o nosso corpo físico, depois que partirmos para a eternidade, depois... Não. A vida cristã é para ser vivida agora, hoje, já nesses dias. Jesus Cristo nos purificou dos nossos pecados para quê? Para que vivêssemos uma vida de paz, de alegria, de êxito, de conquista.
Eu não estou aqui falando de triunfalismo, eu não estou falando aqui de uma mensagem que engana, que vai massagear o seu ego, uma mensagem que você quer ouvir e pensamentos positivos. Não, eu estou falando de propósito. Ele nos purificou e nos fez reis e sacerdotes para Deus. Queridos, precisamos entender o nosso papel de rei e sacerdote, de autoridade. Adão e Eva, antes da queda, antes do pecado, eles eram reis e sacerdotes. Eles eram reis e sacerdotes. Então, eu quero lembrar que esta mesma posição que eles tinham, Adão e Eva, antes da queda, Jesus Cristo resgatou, restaurou. Ou seja, eu e você somos reis e sacerdotes. Governamos sobre tudo que Deus criou e temos comunhão com Ele como sacerdotes. Pense nisso. Comece a viver uma vida de rei e sacerdote sobre a terra hoje. Esta é a razão pela qual fomos lavados dos nossos pecados. Que o sangue foi vertido, que o sangue foi derramado. Se Deus permitir, eu quero continuar pensando com você no próximo programa. Vamos conversar mais um pouquinho sobre esse tema tão importante. Mas agora eu quero convidar você para o nosso momento de oração. É uma alegria ter você conosco neste programa, A Igreja em Sua Casa. Faça contato conosco, isso nos alegra, isso nos anima, quando você manda o seu e-mail, quando você manda o seu pedido de oração, a sua mensagem, o seu testemunho. Isso de fato nos abençoa. Você pode mandar para abatv@aba.org.br, abatv@aba.org.br. Ou então você pode acessar e também compartilhar no Facebook, facebook.com/A Igreja em Sua Casa, tudo junto. Eu tenho certeza que será de bênção para a sua vida, para as pessoas que você indicar. Eu tenho aqui, por exemplo, pedido de oração e gratidão do Edson. Ele é da Fazenda Rio Grande. Eu tenho aqui a Thaís de Curitiba, eu tenho o Alexandre de Pinhais, eu tenho a Marli também de Curitiba, eu tenho o Tarcísio de Goiânia, lá em Goiás. Tarcísio, eu tenho certeza que Deus está tocando o seu coração, a sua vida, abençoando você. Eu tenho Mike também aqui com o seu e-mail. Eu tenho também aqui José Mariano, Claudiane, queridos de Minas Gerais, enfim, pessoas de outros países que assistem, que nos acompanham. Nós louvamos a Deus por cada um de vocês. Vamos orar. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Vamos orar, colocar os seus pedidos, as suas necessidades, o seu clamor diante de Deus. E eu tenho certeza que algo tremendo será liberado sobre a sua vida. Vamos orar a Deus. Pai de graça, Pai de amor, muito obrigado. Obrigado por esse dia, por esse tempo. Obrigado pela instrumentalidade desse programa, desse projeto, A Igreja em Sua Casa. Obrigado pelos nossos ouvintes. Pai, o Senhor é um Deus onipresente. O Senhor está aqui conosco nesse estúdio, o Senhor está com cada pessoa que está sintonizada conosco. E nesta hora, Pai, eu me levanto contra toda ação de Satanás, toda obra do mal na vida do meu irmão, da minha irmã, do meu amigo, da minha amiga. E eu ordeno que esse mal caia por terra agora, em nome de Cristo Jesus. Espíritos imundos, soltem agora esta vida, esta casa, este emprego, esta empresa, esses estudos, esses negócios. E sai agora, eu te ordeno, em nome de Jesus, em nome de Cristo Jesus. Toda doença, toda enfermidade, do alto da cabeça à planta dos pés, eu declaro, o Senhor Jesus te cura, Ele te dá saúde. E nesta hora, Pai, eu abençoo cada pessoa com paz, com alegria, com confiança, com a certeza de que somos reis e sacerdotes, fomos lavados e purificados no sangue do Cordeiro para frutificarmos, para sermos bênçãos sobre a terra nesses dias. Pai, obrigado, porque eu sei que algo tremendo está acontecendo. O milagre foi liberado, o poder do Senhor já foi liberado. Pai, receba a nossa gratidão em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho, pela sua sintonia. Sabemos que o Senhor Jesus tem colocado os seus olhos sobre as nossas vidas para nos abençoar mais e mais. Fique na paz do Senhor Jesus. Obrigado, Pio. Reis e sacerdote. Maravilhoso. Primeira parte, então você já assistiu. Fique
preparado para ouvir, assistir, realmente entrar dentro dessa palavra no próximo programa com a segunda parte. Então, queridos, vamos para um comerciais rapidinho, já voltamos, que aí entra então o Ronaldo com uma grande palavra. Então, já voltamos. Olá, amados, amadas que estão nos assistindo nesse momento. Mais uma vez estamos aqui para trazer uma palavra de fé, uma palavra de otimismo, e agradecendo mais uma vez, primeiro a Deus por essa oportunidade, e em segundo ao pastor Hélio e ao programa União Gospel por mais esta oportunidade. Hoje nós vamos falar sobre como alcançar a cura. Hoje nós vemos muitas pessoas, grande parte da população, com uma enfermidade, seja ela física, emocional, psicológica e espiritual. E todos nós precisamos de cura. Eu precisei e estou precisando ainda de cura em setores da minha vida. E creio que você que está nos assistindo também precisa. Então nós devemos buscar essa cura. Quem pode nos curar? Jesus Cristo de Nazaré, que continua vivo. Ele morreu, foi crucificado na cruz do Calvário, mas ressuscitou e está vivo. E nós podemos clamar a Ele. Nós podemos pedir ao Deus vivo que nos traga a cura. Então, nós precisamos seguir alguns passos para alcançar essa cura. E hoje, a palavra de hoje nós baseamos no texto que está na Bíblia Sagrada, lá no segundo livro de Reis, no capítulo 5. E nós pegamos um trecho dessa história da cura de Naamã. Naamã era um comandante do exército sírio naquela época. E esse trecho nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 14. E eu gostaria que, se for possível, todos pegassem as suas Bíblias aí nas suas casas e nos acompanhassem na leitura desses versículos. Nós vamos ler apenas um trechinho da história de Naamã, para que nós possamos ver daí os passos que nós devemos seguir para alcançarmos a cura. Você que tem uma pessoa enferma em casa, você que tem uma pessoa com enfermidades na sua família, você que precisa de cura para o seu filho, seja cura física, seja cura espiritual, a cura do poder das drogas que hoje prende o seu filho, a sua filha, algum familiar, enfim, qualquer tipo de cura. O Deus vivo pode curar. Nós precisamos apenas ter fé, seguir alguns passos, alguns ensinamentos que a Bíblia Sagrada nos traz, que Jesus Cristo nos deixou. E nós, com certeza, alcançaremos pela misericórdia, pela graça de Deus, esta cura. Então nós vamos ler lá no segundo livro de Reis, no capítulo 5, do versículo 9 ao versículo 14, que diz assim: do versículo 11, nós vamos ler até o versículo 14. Naamã, que, como eu disse, era um comandante do exército sírio, ele foi buscar a cura diante de Deus através do profeta Eliseu. E Naamã, com os seus cavalos e os seus carros, parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé
invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas disse, lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Então, vejam resumidamente a história de Naamã. Naamã, um comandante do exército sírio, inimigo inclusive do povo de Israel. Quem disse para Naamã, o comandante do exército sírio, para que ele fosse procurar ao Deus de Israel, foi uma menina que numa guerra anterior, Naamã e o seu exército sírio capturaram e a levaram como escrava. Vejam que essa menina disse, através da senhora de Naamã, para que ele fosse buscar ao Deus de Israel, para que ele fosse buscar a sua cura. Apesar de todo o sofrimento da menina, aqui nós temos a primeira lição de que, apesar de todo o sofrimento, de tudo que ela passou, sendo levada escrava, inclusive, por Naamã, ela assim mesmo, através do amor de Deus no seu coração, ela indicando e querendo ainda o bem, a cura de Naamã. Mas, pois bem, vejamos, eu falei em alguns passos para que nós possamos conseguir a cura. E o primeiro passo que nós podemos ver aqui nesse texto foi a renúncia. Eu disse que Naamã era um comandante do exército sírio, portanto era hierarquicamente depois do rei, abaixo do rei. Ele, Naamã, era quem detinha o poder na Síria. E Naamã, com todo o poder nas mãos, todo o poder bélico, ele comandava milhares e milhares de soldados, possuía riqueza, enfim, tinha todo o poder nas mãos. Porém, tinha um grande problema. E qual era o problema de Naamã? Ele possuía a lepra. E a lepra, simbolicamente na Bíblia Sagrada, ela representa o pecado na nossa vida. E Naamã, com todo o poder que tinha nas mãos, com toda a riqueza, evidentemente que ele interiormente era fragilizado por esse problema. Mas nós vemos no texto que Naamã foi buscar a sua cura diante de Deus através do profeta Eliseu. E foi com o texto diz ali no versículo 9, de que Naamã chega com os seus cavalos, os seus carros, enfim, parte do seu exército o acompanhando. E ele chega diante da casa de Eliseu, do profeta Eliseu. E o que nós podemos ver ali? Que Naamã, diante da sua posição, comandante do exército sírio, diante de todo o poder que ele detinha nas mãos, diante de todo o orgulho que ele tinha dentro do seu coração, por ser comandante do exército, ele chega diante da casa de Eliseu e vê que o profeta Eliseu, na verdade, não sai ao seu encontro, mas manda um mensageiro. E esse mensageiro diz para ele que o profeta de Deus, o homem de Deus Eliseu, manda que ele mergulhe no Rio Jordão por 7 vezes e ele será curado da lepra. Imaginem vocês que estão nos assistindo, se alguém dissesse para você publicamente, em algum lugar, tomasse esse tipo de atitude, mergulhar 7 vezes numa piscina pública ou num rio aí com bastante gente ao redor, porque você seria curado.
Talvez você não o fizesse por vergonha, por orgulho. Talvez eu não fizesse. E Naamã se indignou. O texto diz que Naamã se indignou. Primeiro, porque o profeta de Deus não foi recebê-la, e sim mandou um mensageiro. E segundo, porque diz o texto, Naamã acreditava que o profeta sairia diante dele, elevaria as mãos aos céus, invocaria o nome do Deus Altíssimo, colocaria a sua mão sobre as suas feridas da lepra e faria a oração. O que muitas vezes nós imaginamos, quando chegamos diante de um profeta, de um homem de Deus, quando nós desejamos a cura, nós achamos que essa pessoa vai chegar diante de nós, vai erguer as mãos para os céus, invocar o poder de Deus, e com aquela simples oração, nós alcançaremos a cura, simplesmente porque nós desejamos. Naamã ali, naquele momento, estava sendo confrontado pela sua soberba, pelo seu orgulho, pela posição de poder, de riqueza que ele detinha nas mãos. Algo simples lhe foi pedido. Tanto é que ele disse que lá na Síria existem rios muito maiores do que o Rio Jordão. Quem teve a oportunidade de conhecer o Jordão é um rio bastante pequeno, com um pequeno volume d'água. Então Naamã acreditava que para receber a cura ele poderia, lá na Síria mesmo, na terra dele, mergulhar em um rio muito maior, ou seja, o orgulho ainda estava dentro do coração de Naamã. Então o primeiro passo ali, na verdade, para que Naamã pudesse alcançar a cura ao final, é a renúncia. É aquilo que nós devemos fazer, é renunciar à nossa posição social, à nossa posição política, à nossa posição de riqueza, o poder que muitas vezes nós achamos que temos nas nossas mãos. Esse poder que nós achamos que temos na nossa mão nos traz orgulho, muitas vezes nos traz soberba, achando que nós podemos. Então, o segundo passo, nós vimos o primeiro passo, que é a renúncia. O segundo passo é humildade. Nós devemos cultivar a humildade no nosso coração, entregando esse orgulho, essa soberba, esse poder que nós achamos que temos nas nossas mãos, entregando nas mãos de Deus e dizendo: Deus, eu não posso, mas o Senhor pode todas as coisas. E eu estou entregando nesse momento o meu orgulho, a minha vaidade, a minha soberba, a minha arrogância. E estou pedindo ao Senhor, coloca a humildade no meu coração. Sou totalmente dependente de Ti. E creio que o Senhor pode fazer todas as coisas na minha vida, na vida do meu filho, da minha filha, do meu marido, da minha esposa. Enfim, daquele que você está pedindo, clamando pela cura. Então, nós vimos dois passos: renúncia e a humildade. Nós vamos fazer um breve intervalo e no retorno nós estaremos falando sobre os 3 passos restantes para a cura definitiva. Nós vamos a um intervalo e já retornamos. Olá, amigos, amigas, nós retornamos com o programa União Gospel, mais uma vez agradecendo a Deus em primeiro lugar e ao pastor Hélio por esta oportunidade. Nós falávamos sobre os 5 passos para a cura. O texto que está lá no segundo livro de Reis, no capítulo 5, do versículo 9 ao versículo 14. Naamã, o comandante do exército sírio, leproso, que foi buscar a cura diante de Deus, do Deus de Israel, perante o profeta Eliseu. E nós vimos 2 passos: a renúncia e a humildade. Nós devemos renunciar à nossa posição de orgulho, de soberba, de arrogância, a nossa posição social, de riqueza,
a nossa posição material, posição política muitas vezes de algumas pessoas. E precisamos cultivar, no segundo passo, a humildade, colocando diante de Deus esse nosso orgulho, essa nossa soberba. Colocando diante de Deus e pedindo para que Ele coloque a humildade em nossos corações. Ele que pode tudo, nós não podemos nada. E o terceiro passo, eu não diria que é o mais importante, mas porque todos são importantes, mas o passo principal, eu diria, que é a obediência. Porque se você renunciar, se você for humilde, mas não for obediente à palavra de Deus, Deus não poderá fazer nada por você. Vejam no caso de Naamã, ele renunciou à sua posição de comandante do exército sírio. Desceu do seu pedestal de comandante do exército sírio, foi humilde para aceitar que não foi o homem de Deus, o profeta Eliseu, e sim um mensageiro que foi recebê-lo. Teve que receber com humildade que ele deveria mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. Não era num super rio, mas no Rio Jordão, um pequeno rio, um pequeno veio d'água, diante de todo o seu exército. Imaginem o coração orgulhoso de Naamã tendo que mergulhar 7 vezes, se abaixar 7 vezes no Rio Jordão, diante de todo o seu exército, diante de todos os seus comandados. Será que nós faríamos isso? Será que nós seríamos humildes o suficiente para fazer isso? Para alcançarmos a cura? Mas ele, como fez a renúncia, como foi humilde, ele teve que fazer o quê? Obedecer. Por isso que eu falei que o principal é a obediência à palavra de Deus. Deus havia dito através do profeta Eliseu: mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. E ele, num primeiro momento, ele quis virar as costas e voltar para a Síria. Mas alguém, um soldado, um dos seus oficiais, disse assim: comandante, mas se alguém lhe dissesse para fazer algo muito mais complicado, lá na Síria, talvez o senhor fizesse. Por que não? O que o senhor tem a perder? Muitas vezes, na nossa vida, nós buscamos coisas mirabolantes para que a nossa vida seja transformada, para que nós muitas vezes um ente querido alcance a cura. Nós buscamos coisas mirabolantes, coisas extraordinárias, mas Deus faz o milagre através de coisas simples. Como foi dito Deus disse para o profeta Eliseu: simplesmente mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Então Naamã, num primeiro momento, até pensou em voltar para a Síria. Mas este oficial disse assim: se ele pedisse coisas mais complicadas, o senhor faria. Por que não? E por que nós muitas vezes não fazemos? Neste caso, Naamã então foi obediente, já que a determinação de Deus através do profeta Eliseu é para que eu mergulhe 7 vezes no Rio Jordão e receba a cura, eu vou fazer. Muitas vezes um vizinho, um amigo ou um programa na TV ou no rádio nos diz assim: procure uma igreja, procure um templo, seja ele qual for. Chegue diante de Deus e peça a sua cura, peça a sua libertação. Busque a Deus. Leia a palavra de Deus em casa, 10 minutos. São coisas simples, mas não. Nós ficamos muitas vezes sentados com a nossa enfermidade, esperando coisas extraordinárias, quando na verdade a simplicidade de buscar a palavra de Deus, de buscar renunciar às nossas posições, a sermos um pouco mais humildes e sermos como Naamã foi, obediente. Naamã desceu ao Rio Jordão e mergulhou 7 vezes.
E na 7ª vez do mergulho, Naamã verificou que a sua pele estava limpa. Diz o texto, inclusive, que no versículo 10, de que Naamã verificou a sua pele estava limpa e como a pele de uma criança. E Naamã foi curado totalmente da lepra. Mas para que ele fosse curado, junto com a obediência, viria estar junto um quarto passo, que é a fé. Ele creu, ele acreditou. Quando muitas vezes nos dizem assim: procure a casa de Deus, procure um templo, procure um homem de Deus e peça uma oração para o Deus vivo, Deus de Israel, nós muitas vezes não acreditamos. Então nós temos que ter fé como Naamã teve. Ele foi obediente, ele renunciou, colocou a humildade no seu coração, foi obediente e teve fé, crendo que, mergulhando 7 vezes no Jordão, ele seria curado. E se nós crermos, tudo é possível. A palavra de Deus diz: tudo é possível àquele que crê. Então a fé é trazer à existência aquilo que não existe. Se nós colocarmos a nossa fé em ação, o Deus de Israel, o Deus vivo, irá agir e proporcionar a nós e aos nossos familiares, a nossa vida, a cura, a transformação, a libertação em todos os sentidos. Então nós vimos 4 passos e eu falei que nós temos 5 passos. Na verdade, o 5º passo é o compromisso. Você assumir um compromisso com Deus, de que você, na renúncia, na humildade, na obediência e na tua fé, diante de Deus de Israel, você assume o compromisso, recebendo a cura, recebendo a libertação, recebendo a bênção que você tanto busca. Você assume esse compromisso de seguir a Deus, seguir a sua palavra. Porque assumindo esse compromisso, você vai receber o perdão, você vai receber a paz no seu coração e vai receber a cura total da sua enfermidade, seja ela em que área for da sua vida, ou a cura da enfermidade em qualquer área da vida de um ente querido seu, de um filho, de uma filha, de um ente querido seu. Nós queremos chamar agora o pastor Hélio para fazer uma oração contigo. Eu gostaria que você se colocasse agora de forma humilde dentro do seu coração. Humildade não significa dobrar o joelho, mas dobrar o nosso coração. Então aí na sua casa, na posição em que você desejar, coloque essa humildade dentro do coração, renuncie ao teu poder e vamos orar com o pastor Hélio ao Deus de Israel, para que nós possamos alcançar a nossa cura, seja em que área for da nossa vida. Pastor Hélio. Olá, amados, então. É muito gratificante a gente estar nesse momento agora. Eu gostaria que, eu tenho certeza que vocês absorveram todas essas palavras de Deus que veio através do programa, que entrou aí no teu coração. Eu gostaria desse momento agora, você põe-se, como o Ronaldo falou mesmo, de pé, como você desejar. O mais importante é que seu coração esteja aberto para receber. E que nesse momento, seja qual for a sua enfermidade, qual for o seu problema, o que houver te incomodando, em nome de Jesus pode ser curado. Essa é a cura em isso aí tudo. Se você se sente um pouco soberbo, diminua. Se você se sente pouca fé, aumente a fé. É como os tópicos foi falado, como foi colocado. Então vamos orar. Amém, queridos? Estamos prontos para receber essa palavra? Amém? Vamos lá, então. Deus, em nome de Jesus, nós agora nos colocamos diante de Ti, diante
desse povo que nos assistiu, que está nesse momento atrás aí, recebendo essa oração. Senhor, nós não sabemos ao que nível eles estão, o que estão passando em cada um, mas Tu sabes, Tu conheces a cada um. Em nome de Jesus, Pai, seja o que estiver sendo incomodando essa família, esse senhor, essa senhora, essas crianças, não importa, seja o que for que estiver, em nome de Jesus, sai agora. Pai, coloque eles ali naquele momento que eles possam mergulhar no Espírito Santo, Pai. Que eles possam ali entender e refletir que há cura, está havendo cura, estão sendo curados no exato momento agora. Deus, muito obrigado. Nós sabemos que eles estão se banhando agora, estão se lavando, nós estamos vendo, Pai, em nome de Jesus, nós cremos que está havendo restauração, transformação, cura, havendo um milagre. Você crê em milagre, está acontecendo exatamente agora na tua vida, meu irmão. Minha irmã, a tua vida está sendo transformada agora. Creia nisso. Eu louvo a Deus por esse momento, por essa oportunidade, por esse espaço que nós temos. É para isso mesmo. Para que a gente leve a palavra para a cura, para a restauração e transformação. Em nome de Jesus, eu agradeço, Pai, por essa cura, por essa família, por esse senhor, essa senhora e essas crianças que estão sendo restauradas agora. Amém. Amém. Eu creio que você ouve algo diferente. Eu peço a você que está agora sentindo isso aí, escreva para a gente, tem o e-mail, pode escrever. O Ronaldo também tem o e-mail dele, está toda vez no jornalzinho. Se você quer acessar o jornal, entre no nosso site, está passando embaixo, www.google.com.br. Você vê o jornal, você vê algumas palavras, você vê nossos endereços amados. Compartilhe conosco, é importante. Amém? Eu queria aproveitar mais uma vez essa oportunidade, dar um abraço aqui no meu irmão, muito obrigado pela palavra de Deus. Eu quero agradecer a todos que estão aí atrás, aqui, ó, alguns visitantes hoje aqui no estúdio aqui também, nos visitando. Em breve, em nome de Jesus, estará conosco, né, Gaúcho? E Deus abençoe vocês todos que estão nos assistindo. E você, criançada, parabéns. É o teu dia, é o teu mês, é você, é o nosso futuro também. A vocês, criançada, não esqueça de obedecer papai, obedecer a mãe, honrar teus pais, para que seus dias se prolonguem pela terra, ok? E olha, muitas alegria, mas não esqueça de Jesus no coração não, tá bom? Muitos doces, muitos presentes, mas não esqueça de Jesus, tá ok? Então a vocês, crianças, que Deus abençoe. E nós também, somos crianças. Quando a gente é criança, quer ser adulto, né? Quando fica adulto, quer voltar a ser criança. É bem assim. Então nós, como crianças também, é o nosso dia também. Então a todos vocês, muito obrigado. Obrigado pela audiência. Até o próximo programa. Em nome de Jesus. Tchau, queridos.